Olá, olá! De volta para nossa terceira aula, né? Dessa série de aulas. E nessa aula hoje nós trataremos sobre as 3 armas secretas que vai acelerar a sua mente, a sua inteligência para a missão da vitória do Enem. Meu nome é Alice Follman, sou parapsicóloga e terapeuta holística, reprogramadora da mente inconsciente. E a primeira arma secreta que vai acelerar a sua mente, a sua inteligência, para ter sucesso é preciso mudar a maneira de pensar, né? Mudar a maneira de pensar com técnicas de reprogramação mental, né? Como nós já havíamos falado na aula 2. E com essas técnicas nós conseguimos modificar a nossa maneira de pensar, sentir e agir. Então essa é uma das armas secretas. E compreender que toda a mudança, que todo o processo de mudança e superação, eles se iniciam pela educação e pela forma de pensar e se sentir. Todo equilíbrio ou desequilíbrio, ele inicia-se pela forma de pensar. Olha só como é importante nós cuidarmos de como nós pensamos. E os nossos pensamentos, por sua vez, ela forma as nossas emoções. E as emoções formam os nossos sentimentos. E os sentimentos, por sua vez, né, formam as nossas atitudes, as nossas ações. E as nossas atitudes e nossas ações, elas vão formando o nosso caráter e a nossa personalidade. Tudo funciona em cadeia, uma interlaça a outra, como efeito dominó. É por isso que é tão importante, né? Tão importante nós observarmos, tomar consciência da nossa forma de pensar, de sentir. Porque isso faz toda a diferença em nossa vida. A base do controle mental, ela é determinada pela forma como dirigimos os nossos pensamentos. Porque trata-se, antes de tudo, de uma atitude consciente. Uma atitude consciente que pode ser controlada e dirigida. Mas isso desde que nós tomamos consciência que nós podemos controlar a nossa mente. Que nós somos superiores do que nossos pensamentos. Que nós temos o domínio, nós podemos ter o domínio dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Muitas pessoas não tomam essa consciência, elas não percebem isso. E deixam que os sentimentos, as emoções negativas e os sofrimentos vão tomando conta da sua própria vida, quando não é necessário assim. A psicologia americana, ela define o pensamento como a manifestação inteligente da nossa mente. E que se inicia e que reside na nossa mente os pensamentos e as manifestações inteligentes. E que o pensamento determina o estado psíquico interior da pessoa, com reflexo direto no seu comportamento. Então isso vem de dentro para fora, reflete diretamente no nosso comportamento,
aquilo que vem dos nossos pensamentos, da manifestação, segundo a manifestação, que seja então de inteligência, de sabedoria, de paz, de harmonia, de equilíbrio, né? Oxalá se nós tivéssemos o controle sobre tudo isso. O pensamento, além da sua projeção, que vem de dentro para fora, né, interna e comportamental, ele se projeta para fora, para o mundo externo. E essa projeção determina e concretiza coisas, fatos em nossa vida. Todas as coisas boas e positivas, assim como também as coisas ruins e negativas, são concretizados e determinados pelas manifestações interiores dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E assim nós criamos a nossa realidade. A forma de pensar e se sentir determina a nossa identidade, determina a nossa personalidade. Porque nós somos o que pensamos e o que nós sentimos. Isso somos nós. Quem sou eu? Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Quem é você? Aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Então nós sabemos que não são as coisas do mundo externo, os fatores externos que determinam os nossos estados psicológicos. Não são. Não são as outras pessoas, não são os fatos, não são os acontecimentos externos do mundo lá fora que determinam o nosso estado psicológico e emocional. Não, muito pelo contrário. A maioria das pessoas pensa que é assim, mas não é assim que funciona. Tudo vem de dentro para fora. É a forma como nós interpretamos com os nossos pensamentos e nossos sentimentos as coisas. E as situações, os fatos, acontecimentos e tudo mais. Por isso é muito importante conhecer como nós normalmente pensamos e como nós normalmente sentimos. De como que eu penso, como que eu me sinto a maioria do tempo ao longo do dia. Meditar, fazer uma avaliação de como que eu estou inserido nesse universo, de como que eu me comporto, como que eu sinto, como que eu penso. Porque é assim, cada história sobre uma pessoa vitoriosa e de sucesso comprova o poder do pensamento e dos sentimentos que são estimulados e que estimulam um objetivo valioso que essa pessoa tinha na vida. E ela fez com que aquele objetivo valioso se tornasse realidade, aflorasse, produzisse frutos, tivesse sucesso, né? Segundo os pensamentos e sentimentos dele, que foram os sentimentos e pensamentos dele que estimularam fazer com que isso desse certo, que estimularam, que fizesse com que isso desse o resultado. E nesse caso, é o entendimento, a compreensão em relação ao Enem que traz o resultado para você. Positivo ou negativo. Não se pode realizar nada de grande, né, nesse mundo, sem primeiro aprender a pensar e se sentir grande. Aprender a pensar e se sentir pleno. Aprender a pensar e se sentir inteiro, merecedor, né? Merecedor dos resultados positivos. Criar essa energia positiva, essa energia de resultado positivo, como se já tudo é, como se já fosse, sem dúvidas, sem receios, sem questionamentos, sem se sentir completamente convicto
do resultado positivo, dos estados emocionais harmoniosos. E dessa forma se define as duas maneiras de pensar e sentir, o positivo e o negativo, que tem como princípio o otimista e o pessimista, né? Então, o otimista e o pessimista são os autores, né, dos resultados positivos e negativos, segundo a forma como pensa e sente. Positivos são os pensamentos considerados, né, de qualidade para superar os outros pensamentos. São pensamentos de elevação e exclusivamente construtivos, não admitindo, ou talvez, ou meio termo, ou quem sabe, não, é ou não é, o é, tudo que é afirmativo. Pensamento e sentimentos positivos na íntegra. E esses pensamentos e sentimentos positivos na íntegra são aqueles que sempre direcionam a mente para o sucesso, para a prosperidade, para a abundância, para os resultados positivos, para o êxito, que levam você para o topo, para os resultados extraordinários que tanto você merece e deseja. Para o bem-estar, para a saúde, para a felicidade, enfim, para tudo. Pensar e se sentir positivo é escolher da vida o melhor. Então, quer dizer, tudo são opções, tudo são escolhas. É pensar somente no que quer que aconteça para você, mas que seja positivo, jamais de negativo. É como quer que as coisas aconteçam, assim você deve se sentir. Pensar assim e sentir assim na íntegra. Se posicionando nessa sintonia, nessa sincronia. Aí se você consegue fazer isso, não vai ter erro. Tudo dá certo nessa frequência. Quando criamos uma sintonia e uma sincronia com nossos pensamentos e sentimentos, aí as frequências vibram na mesma frequência, que sejam positivos, e os resultados são atraídos para nós, porque o universo, ele literalmente conspira segundo os nossos estados emocionais, né? O pensamento negativo e o sentimento negativo é exatamente uma atitude mental, né, inverso do positivo. É o contrário, é uma atitude com a qual você faz uma opção através dos pensamentos e sentimentos pelas coisas ruins e negativas na sua vida. Exatamente o contrário. E esses pensamentos e esses sentimentos negativos são todos aqueles voltados para a desgraça. Esses pensamentos e sentimentos negativos são voltados para o caos, para a doença, né? Para os infortúnios, os complexos, os resultados negativos, para a inveja, para o fracasso, para a reprovação, para os ciúmes, para a irritação e tudo mais, e tantos outros sentimentos negativos, porque eles são exatamente o inverso do positivo. E nós vivemos num mundo de polaridades, tudo tem os dois lados, nada tem um lado só, e nós podemos escolher, nós podemos optar para que lado nós queremos se direcionar, se posicionar, porque são opções, são escolhas, e nós podemos fazer escolha. Na realidade, como no pensamento e sentimento positivo, o negativo é um hábito que pode ser mudado, porque são hábitos. A pessoa negativa pensa extremamente naquilo que ela não quer que aconteça. E quando pensa negativo e não quer que aconteça, e quanto mais pensa negativo, mais ela absorve do universo coisas negativas,
E é exatamente isso que acontece. Mais coisas negativas, porque o universo ele conspira. Então precisamos cuidar de como que são os nossos pensamentos. Poderíamos colocar o otimismo no pensamento e sentimento positivo e o pessimismo no pensamento e sentimento negativo. Mas é importante identificá-la separadamente, pois enquanto os fatores, anteriores são mais comportamentais, o otimismo e o pessimismo são hábitos. O otimismo e o pessimismo são hábitos que nós adquirimos. São hábitos de interpretação de situações. E quando ocorre um acontecimento, existem duas formas de interpretá-los, Observando o lado bom da situação, da mesma situação, do mesmo fato, ou interpretando e observando o lado ruim, formando uma visão própria da realidade, segundo a forma como eu observo as coisas, porque nós somos observadoras das situações. Se observo uma situação, tudo depende da forma como eu observo a realidade e eu formo conceitos e crenças positivos e negativos. O otimista interpreta a realidade pelo lado ótimo e agradável. E o pessimista interpreta a mesma realidade pelo lado péssimo e desagradável. E nessa situação, tanto o otimista e o pessimista, eles podem dizer, eu sou realista. E se eles dizem isso, interpreta dessa forma, que são crenças e conceitos de cada um, não temos o que discutir, porque eles têm o direito de escolha na sua vida. E você também tem o direito de escolha. Aí a pergunta poderia ser, como você está se sentindo? Como que você está interpretando a sua situação agora? Você, estudante que está aí pleiteando, uma vaga para a faculdade, necessitando passar pelo Enem, atingindo suas notas. De que forma você se posiciona? Como um otimista ou um pessimista? É importante identificar isso. E uma vez que nós identificamos em que situação a gente se encontra, a gente pode fazer toda a mudança, porque são opções, são escolhas, são hábitos adquiridos no decorrer da nossa vida. E o ponto principal a ser considerado entre o otimista e o pessimista é o estado psicológico e emocional da pessoa. Por quê? Porque enquanto que o otimista, o estado psicológico e emocional é de elevação, de esperança, de bom humor, de êxito, de abundância, de acesso às coisas. Em contrapartida, do outro lado, no pessimista, o estado psicológico e emocional é de depreciação, de lamentação, de mau humor, e assim por diante. De não acreditar que é capaz, que não vai obter resultados positivos, e assim vai. Então, se fôssemos imaginar uma equipe de pessoas trabalhando numa equipe, o otimista age como o animador da equipe e o pessimista como um desanimador. Jamais um pessimista poderá ocupar qualquer cargo ou função de liderança, porque qualquer empresa vai ladeira abaixo se um pessimista seja o líder, da equipe. Não funciona. Então, se você é uma pessoa que tem a mente programada para o pessimismo, comece a identificar essas coisas e modificar, que você tem a chance, tem caminhos para tudo. O treinamento e o método Maratona, Provas, Exames é um dos treinamentos que você tem fácil acesso, se você assim o deseja, Muito fácil. Então, o pessimista e o otimista são hábitos e nós podemos modificá-lo,
E assim, conforme sabemos, o pessimista é o guia das pessoas que têm pensamentos e sentimentos negativos. Esse é o pessimista que guia essas pessoas. Porque o pessimista, ele logo prevê a derrota antes da batalha. Nem começou a lutar, nem buscou conhecimento, nem se lançou. Ele já está prevendo que não vai ser vencedor. E nas provas, exames, ele faz a mesma coisa. Antes de vir a prova, já começa a verbalizar, dizendo que não é fácil, que não sabe se vai conseguir, que é difícil, que ele não tem o conhecimento. Como que vai passar se nem tentou, né? Como? Então, ela já prevê o negativo antes de iniciar os estudos, os cursinhos, os preparatórios para o Enem. E muitas pessoas nem precisam fazer isso, porque elas se sentem tão seguros que eles saem, né? Do ensino médio vão direto para o Enem, já enfrentam o Enem, já tiram suas notas, porque a mente deles está programada para o positivo, né? Eles acreditam em si mesmo, acreditam na inteligência deles, na sabedoria deles. Enquanto que o pessimista, ele está sempre se queixando e lamentando de alguma coisa. Ele lamenta de ter que estudar, lamenta do tempo empreendido nos estudos, do tempo na situação também. Ele lamenta da sua situação econômica, nas dificuldades que ele tem, da má sorte que ele tem. Ele lamenta de ter que trabalhar, lamenta das pessoas da família. Ele sempre lamenta de uma dor, de um desconforto no corpo, de uma doença. E muitas vezes essas doenças são criadas pelo pessimista como uma forma de chamar a atenção das outras pessoas. Para chamar a atenção e justificar os seus infortúnios. Então não fique justificando, mostra resultado, busca resultado, né? Não fica na justificativa. Mas o pessimista faz isso, né? Ele não espera nada de bom e agradável, o pessimista. E muito menos os resultados positivos das provas. Sempre já antecedendo, já sem enfrentar a prova, sem ter feito a prova, já falando do resultado negativo. E quando ele se depara com uma situação boa e agradável, né? Ele ainda é capaz de não acreditar. Ele ainda é capaz de dizer que está tudo tão bom e agradável. Mas eu sei que alguma coisa ruim vai acontecer pelo fato das coisas estarem tão bem. Ele nem acredita e não aceita quando as coisas são boas. Literalmente são uns desmotivadores, né? Uns desmancha-prazeres, vivem sempre reclamando, lamentando e colocando a culpa em algum fato, em alguma coisa, algum acontecimento ou em alguém pelo seu mau humor. Nunca eles são responsáveis, sempre os outros. Então, é importante aqui também é esclarecer que algumas reações, lógico, né? Nós não vamos generalizar as coisas também, né? Nós também temos que esclarecer, né? Que algumas reações do humor, eles são provocados por alterações fisiológicas do organismo da pessoa, principalmente das glândulas endócrinas, né? Quando as glândulas endócrinas, difícil estar enrolando minha língua já de tanto falar, né? São responsáveis pela produção dos hormônios. Elas são responsáveis, né? Porque são várias glândulas endócrinas, né? E elas são responsáveis pela criação, pela produção de hormônios. E quando elas não produzem hormônio suficiente, aí sim o corpo adoece, né? Aí tem as reações fisiológicas, né? Mas isso são apenas estados emocionais. E não algo que identifica a pessoa como mal-humorada, né? Como um pessimista. Isso nós temos que entender, não podemos estar aqui generalizando também, porque tem esses casos também. Com o pessimismo, a pessoa vive uma vida drástica, infelizmente. Então é muito ruim isso, porque para alimentar as suas características, que é a característica de lamentação, a pessoa pessimista, ela procura sempre relembrar as amarguras do passado, as situações difíceis. Eles jamais pensam em contar histórias e situações maravilhosas da vida, né? Aí eles ficam lamuriando
passei por muitas dificuldades, estive sempre muito doente, passei por muitos infortúnios, por muitas decepções, por muitas injustiças, por muitas frustrações, por muitos fracassos, e assim vai, sempre lembrando, né, dessas situações negativas e contando elas nos mínimos detalhes. Eles são campeões de contar histórias negativas, porque eles contam elas nos mínimos detalhes, para atrair a piedade, para atrair a atenção das outras pessoas. Para que essa história combine com sua autopiedade. Então, eles são campeões de contar histórias. Oxalá se contasse as histórias tão bem contadas de forma positiva. Aí se influenciavam pessoas, elevava o estado emocional de mais pessoas. Eles ajudariam a transformar mais pessoas. Então, esse treinamento do método maratona, provas, exames, vem ajudar a elevar a autoestima, a autovalorização, a sua potencialização, elevar uma vida para uma vida mais plena, mais sábia, mais inteligente, mais confortável, tranquila e segura. Como o pessimista está sempre prevendo o pior, né? Tem dificuldades até de evitar a tomar decisões, se baseia no falso argumento de que se não tomar uma decisão nenhuma, inclusive isso ele faz, então ele não poderá, algo não poderá sair errado porque ele não vai tomar decisões. Porque se ele tomar decisões e algo dar errado, ele tem um problemão para ser resolvido, justificativas e tudo mais. Mas como ele nesse caso aqui, que nós estamos falando de provas e exames do Enem, né? Que são adolescentes, e se você é um desses adolescentes que tem a mente programada para o pessimismo, né, para uma personalidade pessimista, né, e muitas vezes você não quer tomar decisões, não quer enfrentar o Enem, não quer enfrentar a faculdade, não quer enfrentar vestibular, né, se você é um desses estudantes e dependendo dos pais, né, e os pais têm o poder sobre o filho, muitas vezes esse filho, esse estudante, esse adolescente, né, ele é obrigado pelos pais a enfrentar situações que ele não tem iniciativa própria. Ele tem medo, ele tem insegurança, ele tem dúvida. E com as cobranças dos pais, ele se obriga a enfrentar situações que ele, por conta própria, jamais se lançaria. Mas o desejo do pai é ver seu filho colocado, o desejo do pai é ver seu filho esperto, seu filho inserido na sociedade, o filho evoluindo, o filho colocado na vida. E nessa situação de cobrança dos pais, de pressão dos pais, de exigência dos pais, o desespero dos pais de ver seu filho colocado, de ver seu filho buscar estudo e conhecimento, e esse adolescente, esse estudante, o medo, né, de errar, persegue ele cada vez mais. E persegue ele sempre. E isso limita esse adolescente. E não dá a abertura mental, né, essa situação toda que acabei de falar, congestiona a mente. Ela não dá a abertura mental para entender, né, que só os pequenos, que só os medíocres, que só os omissos, que se omitem, nunca erram, pois nunca fizeram algo de importante na vida. Acabam se tornando pequenos, acabam se tornando medíocres e omissos também. Eu espero que você não seja uma dessas pessoas, porque isso é muito triste, né? E que você entenda, se você é uma dessas criaturas que está passando por essa situação, não faça isso com você. Mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo com dúvida, mesmo você tendo o pessimismo instalado, porque ele é um hábito, mesmo tendo isso, busque a força em frente.
porque eu tenho certeza, se você fizer isso lá na frente, você vai agradecer. O pessimismo é um hábito que deve ser mudado com determinação de quem quer ser líder, quem quer ser abundante, quem quer alcançar sucesso, de quem quer o bem-estar, quem quer ter a felicidade, quem quer ter riqueza, quem quer se colocar na vida. O otimismo, além de ser um hábito também, que tudo é um hábito, otimismo e pessimismo, e se esse hábito é desenvolvido, vai eliminar o pessimismo. Então, desenvolve o hábito do otimismo, que esse hábito vai automaticamente eliminando o hábito pessimista, né? O hábito otimista é também a base do pensamento positivo. As pessoas otimistas são sempre uma boa companhia, uma pessoa agradável, atrai, pois eles são sempre voltados para o que é bom e o que é agradável. Então, seja você uma pessoa assim. E essas pessoas, elas estão sempre com ânimo voltado para o sucesso, para a alegria, para o bom humor, para a esperança, para novas oportunidades. E com certeza, cada vez mais coisas positivas vão lhe acontecendo na vida. O otimista se torna muitas vezes útil, né? Em uma equipe, pelo fato de não perder o tempo lamuriando com problemas, mas busca solução para o sucesso, para o êxito, para a aprovação, para a alegria, para o bom humor, né? Para a esperança, para novas oportunidades. O otimista, pela sua própria característica, ele é bem-humorado, pois sempre está voltado para o melhor. Enquanto que o pessimista, né? Ele está voltado para o pior. O otimista, ele é persistente. E uma das suas principais características é a esperança. Ele tem esperança em tudo, ele acredita em tudo. Ele acredita na aprovação da prova do Enem, ele acredita no acesso à faculdade, ele acredita no futuro dele. E isso leva para a visão positiva do futuro, a imagem da realização, e não para a lamúria e as lamentações do passado. A causa dos sentimentos e das emoções é a maneira como que cada um de nós pensa e sente. Então, nós somos responsáveis sobre como nós pensamos e agimos. Quando o pensamento é relacionado com o acontecimento de forma positiva, os sentimentos e as emoções são positivas. Mas quando relacionamos a forma negativa, os sentimentos e as emoções também são negativas, não tem outro jeito. Os pensamentos que geram os sentimentos e as emoções, eles se manifestam de algumas formas específicas. Assim, perante um acontecimento, a pessoa ela pode ficar neutra, né, sem pensar em nada sobre a situação ou fato acontecido ali, e não sentir nada, simplesmente ficar em estado neutro. Ou ela pode rejeitar a situação, o fato, o acontecimento que aconteceu aí, né? E quando ela rejeita o fato, acontecimento de rejeição, né? Esse pensamento, sentimentos e emoções, eles também são de rejeição e, consequentemente, negativos. Aí sim, aí nós temos um problema a ser resolvido, temos um sofrimento a ser resolvido. Agora, quando nossos sentimentos, pensamentos, atitudes e comportamentos são de aceitação, né? Quando nós aceitamos, né, a situação, os nossos pensamentos e nossos sentimentos são de elevação. Aí as emoções serão de aceitação e, consequentemente, positivos. E a nossa vida se aplana. É assim que funciona. Então, todos os sentimentos de rejeição fazem mal para quem está sentindo e não para quem está, né? Aliás, os sentimentos de rejeição faz mal para quem está sentindo e não para quem nós sentimos, em relação a quem nós sentimos. E ao mesmo tempo, todos os sentimentos de aceitação fazem bem para quem está os sentindo. Ok? Assim a gente encerra então essa primeira arma secreta.
Espero que você tenha entendido essa arma secreta. E nós vamos para a segunda arma secreta. A segunda arma secreta vai acelerar a sua mente, a sua inteligência. E essa arma secreta é a necessidade de eliminar a ansiedade e a preocupação. E entender que a superação é uma necessidade nossa, precisamos superar. Então essa é a segunda arma secreta. E muitas pessoas até têm o desejo de superar e eliminar os traumas, os bloqueios, os conflitos, os comportamentos negativos. Somente que muitos querem a superação de uma forma que não exige esforço, ou até mesmo procuram uma forma mágica, né? Para conquistar a recuperação, para buscar a recuperação. E muitas pessoas procuram, né, terapias, solicitam uma regressão de memória, com a expectativa de que somente e unicamente dessa forma vão resolver todos os seus problemas. Tudo que não ficou bem resolvido, né, na vida intrauterina, das heranças genéticas, psicogénéticas, da infância, da adolescência ou de qualquer fase da sua vida, né, pode no momento atual se manifestar de uma forma negativa, né, na sua vida. E tudo isso exige aplicação de técnicas de psicoterapia, de programação neurolinguística, de hipnose indireta para harmonização e superação. Seguidamente, esses acontecimentos negativos, frequentemente, né, esses acontecimentos negativos, eles formam na mente representações negativas. E essas representações negativas, elas dificultam a vida da pessoa. E cada sessão do processo, do trabalho com o método de treinamento, de harmonização e recuperação dos fatores negativos, eles são um processo de treinamento. Porque é necessário ter determinação, fazer as técnicas, ter persistência, determinação e treinamento, fazer os treinamentos. Porque a superação, ela não pode partir do simples desejo, desejar a superação e ficar no meu imaginário, eu não fazer nada e achar que eu vou conseguir superar. Não. A superação vem de uma determinação, de um desejo unido à ação, né? De uma ação completa em busca do resultado. Temos que entender, sim, que o ser humano ele possui um grande poder de superação, ele possui. E que se ele colocar eles em prática, ele poderá levar você ao equilíbrio e ao bem-estar. Para isso tudo, você deve tomar uma decisão permanente de superação, de ação, determinação, fazendo pequenos passinhos na direção certa que um dia o poder lhe é dado. E os fatores negativos que se manifestam nas pessoas, elas não constituem a personalidade, a imperfeição da natureza humana, não é isso. Mas de acontecimentos que o causaram. Cada sintoma tem sua causa e essa causa ela pode ser harmonizada, equilibrada em todos os sentidos. Somente para que a recuperação, a superação ocorra, tem que dar início ao treinamento por uma decisão de você. Você tem que querer, você tem que ter o desejo, você tem que se posicionar, você tem que fazer. Porque um dos fatores que dificulta a superação, né, ela se manifesta pela necessidade da pessoa chamar a atenção de forma negativa. E quando a pessoa tem essa necessidade de chamar a atenção de forma negativa, isso dificulta você superar. Porque a necessidade de chamar a atenção
ela, por natureza, ela faz, sim, ela faz, todos nós queremos, ela faz parte da natureza humana, todos nós queremos ser reconhecidos, elogiados, enaltecidos, queremos ser vistos, porque isso faz realmente parte, né, da necessidade psicológica, da aceitação social nossa, mas desde que não seja de forma negativa, né, para ser reconhecido como um coitadinho, que precisa de ajuda, que para ele tudo é difícil, para todos é difícil, nada é fácil. Para aqueles que a gente imagina que é fácil, é porque elas têm a coragem de se determinar com medo, sem medo, com preocupação, sem preocupação, com estresse, sem estresse, com insegurança, sem insegurança, elas se posicionam e fazem a vida acontecer. As necessidades são um dinamismo dentro de nós que nos como uma mola propulsora, né? Que nos impulsiona, né? Como se fosse uma mola propulsora natural dentro de nós, que nos empurra, né? Por natureza. Então, a necessidade psicológica de aceitação social leva você a procurar ser percebido, reconhecido, aceito, como eu falei há pouco, apreciado, aprovado, estimado, respeitado, considerado, enfim, de ser identificado como com sua identidade, de uma pessoa boa, reconhecida, capaz no meio social. E isso quando normal, de forma positiva. Agora, quando anormal, de forma negativa, as pessoas sentem essa necessidade de chamar atenção negativamente. E umas pessoas com desenvolvimento normal das necessidades de aceitação social, elas procuram chamar atenção, elas sendo alegres, simpáticas, otimistas, solícitas, bem-humoradas, atenciosas, bem-educadas, respeita os semelhantes, enfim, faz de tudo, né? Para ser querida, para ser admirada pelas qualidades positivas que possuem. E a forma correta ou incorreta do desenvolvimento das necessidades de chamar atenção é de como os adultos passam para a criança, quando criança, a forma como os adultos passam as atitudes e comportamentos positivos e negativos para a criança, né, que depois será o futuro adulto. A forma, o modelo como as pessoas passam para a criança e o futuro adulto, a forma como esse futuro adulto se posiciona para chamar a atenção e de como valorizam os tipos de comportamento da criança. Então, se você é um educador, é pai, é mãe, e você está educando uma criança, cuide a forma como você é o modelo para seu filho, porque o seu modelo, ele fala mais alto, 95% das atitudes e comportamentos de seus filhos é formado observando suas atitudes e seus comportamentos. Não é aquilo que você fala para ele, não é aquilo que você proporciona para ele, não, é suas atitudes e seus comportamentos. Porque na realidade, a maioria dos adultos ainda falham na formação da criança, né? Dessa necessidade de dar mais atenção ao comportamento negativo do que do positivo, chamando mais atenção da criança, né, em relação aos fatores negativos do que elogiar em relação aos fatores positivos da criança. Então a criança leva mais críticas, é chamada mais atenção pelos fatores negativos, ao invés de levar os elogios quando a criança faz alguma coisa boa e positiva. Então isso mostra para a criança que para chamar atenção ela tem que recorrer, então, a essa situação e comportamento negativo, porque daí sim, aí ele consegue o seu intento, consegue chamar a atenção dos pais. E o comportamento negativo que mais tarde são usados pelas pessoas adultas para chamar a atenção, né? E esses comportamentos para chamar a atenção estão relacionados a doença, a mau humor, a dores, a estados emocionais de tristeza, de lamentação, de reclamação, de incapacidade, de infortúnios, de situações negativas.
E se usam disso para que todos percebam que eles estão com dificuldade, como se tudo para eles fosse difícil, criam uma aparência de cara feia, de sofredora e coitadinha para chamar a atenção, como se para as outras pessoas as coisas não fossem difíceis. E quando uma pessoa sente a necessidade que os outros fiquem sabendo, através de palavras, atitudes, os seus infortúnios, as suas doenças, as suas dores, ou qualquer outro estado negativo, ela está com isso querendo fazer o quê? Ela está com isso querendo chamar a nossa atenção. Ela quer ser o centro das atenções. E elas percebem que através do negativo as pessoas dão atenção. Então muitas pessoas, elas estão doentes, tristes, mal-humoradas, depressivas, com dores, desafortunadas, não querem mudar. Para continuar, chamar atenção como coitadinha. Porque se elas superem isso, elas não são mais os centros da atenção. Elas perceberam lá na infância que com isso elas conseguem ser o centro da atenção. Conseguem chamar a importância da atenção das outras pessoas pelo lado negativo. E preferem ficar aí. E aí eles não buscam ajuda e não progridem na vida, não passam na prova do Enem, não passam no vestibular, não conseguem fazer faculdade. E no ensino médio são empurrados para frente, como é o sistema agora, e assim vai. Isso é muito ruim. E muitas pessoas não percebem quantas programações mentais negativas fazem parte do seu próprio repertório do subconsciente. Durante a nossa vida, desde o ventre materno, ouvimos sugestões e autossugestões que nós formamos também, que se tornaram autossugestões em nossa mente. E essas sugestões e autossugestões, elas nos condicionaram. Então, hoje nós somos resultado desse condicionamento, de muitas vezes, no momento atual, não serve, não são benéficos para nós, que causam muito sofrimento, que dificultam a nossa vida, criamos estado de tensão, de medo, de estresse, angústia e tudo mais, principalmente para o adolescente, que é o caso agora aqui que nós estamos falando, que antecede a prova dos exames do Enem. A autossugestão determina, né, a nossa vida. Elas podem ser autossugestões positivas como negativas, e dessa forma a nossa mente é programada. O bom é que com o autossugestionamento podemos nos recriar, modificar as coisas que não estão indo tão bem assim. Modificar aquilo que nós não desejamos para um estado desejado. Isso que é interessante, nós podemos fazer isso, porém precisa de determinação, vontade e desejo. Muitos acontecimentos na nossa vida são resultados das programações mentais, conforme a nossa programação mental. Porque o universo conspira mais do mesmo, pela lei da atração, né? Pelo dar e receber, né? Tudo que damos, recebemos, tudo que emitimos vem de volta. Muitas pessoas, os negócios não progridem pelo fato de que, em uma época da sua vida, criaram a convicção, por sugestão ou autossugestão, de que somente os pobres iriam para o céu. De que os ricos não iam para o céu. E muitas pessoas sofrem e têm infortúnios pelo fato de que, em uma época da sua vida, criaram convicção e autossugestão de que dessa forma serão glorificados no céu. Que a glória do céu é para os pobres, não para os ricos. Crenças e conceitos errados. Se um arquimilionário, por sua idoneidade, ficou arquimilionário, os méritos são deles. Se eu sou um triste, um coitadinho, um infortunado, a culpa não é dos outros. O mesmo funciona para o estudante que, por autossugestão, acredita não conseguir passar na prova do Enem. Por não se achar esperto, inteligente ou muito atrasado em relação ao outro, se achar que é burro e outro mais inteligente, aí não dá, né? Aí não vai.
Então, a partir de agora, que você já sabe como a nossa mente funciona, você pode e deve, através de autossugestão positiva, programar a mente para coisas positivas e para resultados positivos. Principalmente agora no período que antecede a prova do Enem, né? Então, durante o processo do treinamento, da maratona das provas e exames do Enem, são aplicadas várias técnicas para a superação dos traumas, dos bloqueios, dos medos, da insegurança. Os processos para superação é desenvolvido através de relaxamentos, de vivências, de meditação, de videoaulas que facilitarão a abordagem indireta, com a hipnose indireta, né, da nossa mente subconsciente. Claro que para a superação e para que a superação aconteça e ocorra, né, é necessário a sua total participação em cada técnica aplicada. Isso quer dizer o quê? Todas as atividades são importantes para a superação e a elevação dos seus estados emocionais. E para que isso ocorra, é necessário, com determinação, persistência, fazer todos os exercícios do jeito como eles foram colocados, né? A não participação de uma única atividade que está lá pode prejudicar o resultado de todo o processo de superação e elevação da sua consciência. O nosso comportamento são hábitos adquiridos durante a nossa formação, nós temos que saber disso. E através de alguns fatos, eventos e acontecimentos, ou através da educação, ou de funções, ou de acontecimentos que você passou em sua vida, você passa a ter atitudes e comportamentos que são prejudiciais. E são prejudiciais a quem? A você mesmo. Ao seu convívio social, ao seu convívio familiar, a seu acesso, né, de profissão e tudo mais. Então, um dos comportamentos mais prejudiciais para o convívio familiar, social e hábitos é ficar mal-humorado, né? Isso é um dos piores comportamentos. Quando algo não está do jeito, não está do acordo com suas ideias, você se emburrar, ficar mal-humorado porque os seus desejos, suas ideias não saíram. E esse mau humor afeta todo o sistema cognitivo seu. Então, quem é prejudicado? Você. Então, todo comportamento, você mesmo é quem deve mudar. E isso exige determinação e persistência. No processo de treinamento, maratona, provas e exames, são efetuadas todas as orientações de como proceder para que as mudanças dos estados emocionais sejam feitos e para que eles acontecem, aumentando sua autoconfiança, autoestima, coragem, sabedoria e tranquilidade. Então, assim, as orientações ocorrem em videoaulas, atividades de meditação, relaxamento, e você deve estar atento durante esse processo, né, para que você perceba as orientações sobre como que é o seu caso específico, né, porque esse treinamento, ele condecora todas as situações. Então, muitas pessoas não criam o propósito de mudar alguns comportamentos. Isso, quem sabe, por acharem que não é nada, que isso não importa, que isso não prejudica, por acharem que não é necessário, porque a minha vida é assim mesmo, eu nasci assim, eu vou ser assim, e vocês têm que me aceitar assim, e por acharem que não é necessário, ou mesmo, quem sabe, por ignorância, por não perceber que ficam reverberando situações negativas e sofrimentos que somente impactam a vida de você. E você não evolui como deveria evoluir por causa disso. Infelizmente, 95% das pessoas nascerem para serem muito mais do que eles estão sendo e não buscam. Enem se determina como uma forma de mudar, de fazer a diferença na sua própria vida.
Então você tem que se determinar para passar por esse Enem, porque ele é um portal, né? Uma porta de entrada para novos caminhos para a sua vida, para situações totalmente extraordinárias. Uma pessoa que fica estressada em uma situação, por uma situação tensa, acha que por causa dessa situação tensa e de difícil solução, deverá desistir ao invés de se acalmar e fazer de tudo para ultrapassar os obstáculos. Tem pessoas que não têm a força e a energia para ultrapassar obstáculos e sempre desistem. Dão corpo mole. Isso muitas vezes na primeira dificuldade, desistem dos seus sonhos, dos seus desejos tão merecidos, criando um conceito errado de que aquele sonho almejado não era para ele. Então, se perante uma situação difícil, você não dá importância à dificuldade, você vai resolvendo pequenas situações com dedicação, determinação, quando menos espera, o que parecia tão difícil e complicado foi ultrapassado. É necessário perceber isso e você pode fazer isso. Porque assim, lá na sua infância pode ter acontecido fatos. Por exemplo, o choro na criança é um apelo para a satisfação de uma necessidade. A criança chora, ela quer satisfazer uma necessidade. E no adulto, o choro é uma reação fisiológica. É um estado fisiológico de um estado emocional. E isso é normal. Mas o que ocorre é que muitas vezes as pessoas se usarem do choro para chamar atenção ou para conseguir a piedade das pessoas e assim conseguirem seu intento. E isso é muito feio, muito ruim. Mas o choro, ele pode ser terapêutico e ele é terapêutico quando ele é natural. O choro em nenhuma circunstância pode ser reprimido, sufocado, não devemos. Aí nós temos um problema, ela vai depositar no nosso organismo, vai desenvolver doenças. E cada situação, mesmo se o choro é espontâneo ou não, a gente pede que o choro seja livre. Em nenhuma hipótese se deve pedir para uma pessoa parar de chorar ou interromper o choro, isso é negativo. Porque quando surge a necessidade da pessoa chorar, ela deve chorar, ela tem que pôr para fora, porque as lágrimas são toxinas. Se nós não chorar, ela se deposita em qualquer parte do corpo e vai criando doenças. Então você deverá se sentir livre, né, para soltar essas lágrimas, se necessário for. Enfim, pedir para uma pessoa para parar de chorar, não se faça isso, porque é falta de boa educação. Perguntar para alguém o motivo de estar chorando, ou por que está chorando, e pedir para ela parar de chorar. Porque nesse momento, é o momento da pessoa receber o respeito, a privacidade dela, porque ela, nesse momento ela está se harmonizando, através do choro, aplainando sua vida. E assim a gente encerra, então, essa segunda arma secreta, que vai acelerar a sua mente para a sua inteligência. Né? Olha só quanto conteúdo, quanto conhecimento. E vamos agora para a terceira e última arma secreta, que vai acelerar a sua mente e a sua inteligência, para que você consiga estar bem preparado, né? Ativado, alinhado, para enfrentar as provas e exames do Enem. E também, quem sabe, ter acesso ao método treinamento que se chama Maratona da superação das provas e exames do Enem. Então, a terceira arma secreta é a programação da imagem positiva do que está por vir. Essa é a terceira arma secreta. A programação da imagem positiva do que está por vir. A maioria das pessoas
tem programado uma imagem negativa do que está por vir e nem sequer toma consciência de que ela pode programar uma imagem positiva do futuro, daquilo que está por vir, que é uma visão positiva do futuro, que há de ser, há de acontecer, há de vir lá na frente, que se prevê que venha a ter determinado um estado ou qualidade para um futuro próximo. É uma previsão que nós podemos fazer para determinar um estado ou uma qualidade nossa ou uma situação positiva de resultados no futuro próximo. Então essa é a grande chave. Então dentro de cada pessoa existe um mecanismo de força para que possa lutar, alcançar uma vida bem melhor. Em cada pessoa existe. Em todos os sentidos você deve olhar para o futuro. E mesmo que a vida tenha sido difícil até o momento, coloque em sua mente a necessidade de recomeçar, de reagir, de dar continuidade com persistência, determinação. O importante é nunca desistir, sempre tentar de novo e de novo. E recomeçar sempre na vida. Não importa a sua idade, nem mesmo a circunstância da sua vida. Se você está em momento de escassez, de dívida, de dificuldades ou de idade avançada, tudo isso não importa. Cria uma imagem que busca mostrar como um enigma que é o nosso viver, daquilo que nós podemos, porque nós estamos diante do universo de infinitas possibilidades, então nós podemos infinitas coisas. A qualquer instante a pessoa pode se reconfigurar para o bem, como também a qualquer momento a pessoa pode se refigurar para o mal. Tudo de acordo com a nossa situação. Tudo de acordo com os nossos desejos, com o nosso merecimento. Tudo depende da força invencível que eu deposito rumo a diversos acontecimentos da nossa vida, que traz para mim o meu destino. Porque o destino, ele não é pronto. O destino é o caminho, é o nosso direcionamento. Eu conheci pessoas, em virtude de algum acontecimento negativo, pararam de viver a vida e ficaram lamentando os fatos da vida e não se desenvolveram mais. Mas assim, provavelmente você também conheceu já. Assim como também eu conheci pessoas que após os acontecimentos negativos, às vezes acontecimentos e fatos bem grandes, decidiram recomeçar e dar a si mesmo outra oportunidade de enfrentar a vida. Se você é uma dessas pessoas, por um motivo ou outro, não ter êxito na vida, ou se você é uma dessas pessoas que por um ou outro motivo não ter êxito na prova dos exames do Enem, mesmo se você não passou, mesmo que você tenha feito esse treinamento, não pode desistir. Nunca é tarde para recomeçar. Esses dias atrás, eu vi uma reportagem na TV de uma vovozinha de 90 anos conquistando seu primeiro diploma de faculdade, com 90 anos, porque era um dos seus grandes sonhos. E nessa idade ela teve a oportunidade de fazer. Por isso que eu digo, e eu vi a alegria no semblante dessa mulher, a felicidade. Então, se algo de ruim acontece, não pode parar.
A vida é uma nova oportunidade que continua a cada instante, a cada dia, a cada momento. O primeiro passo em direção ao futuro é a superação do passado. É necessário superar o passado. Todos nós estamos caminhando para o futuro. A pergunta inicial seria a seguinte: para que tipo de futuro você está caminhando? Para o que vai acontecendo casualmente na sua vida? Ou você está caminhando para um futuro no qual você se programou, para um futuro no qual você se determinou? Qual dos dois futuros você está caminhando? O casual ou o programado? Isto faz toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença na nossa vida. Então, você que é adolescente, você que é estudante, que está começando agora, presta atenção. Eu mesma recomecei minha vida aos 42 anos, eu tive que começar minha vida do mais absoluto 0, e com um histórico de 11 falências. Eu sempre recomeçava de novo e não dava certo, recomeçava de novo e não dava certo. Fui muito persistente. Não deixa a sua vida ir ladeira abaixo, não esmorece. O que precisamos compreender é que a nossa mente, ela precisa ter bem claro e bem definido o que nós pretendemos alcançar. Pois essa definição clara e objetiva é a imagem positiva do que está por vir. Nós já podemos programar tudo que está por vir, uma imagem, criar uma imagem dentro de nós, daquilo que está por vir, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós buscamos. Muitas pessoas que hoje vivem se destruindo nas drogas, no alcoolismo, ou por qualquer outro meio, não formaram em sua mente aquilo que queriam ser no futuro. Não tiveram objetivo, não tiveram direcionamento, não tiveram sentido na vida, não viam perspectiva de vida. Estavam somente focados no oba-oba do momento, da curtição do oba-oba. Não tomaram consciência que a nossa vida é algo muito mais sério do que somente o oba-oba, da diversão. Agora, se nós temos uma imagem clara e definida do que nós queremos alcançar, unindo isso à ação, ao ser e ao fazer, isso determina o sucesso e a felicidade. Este é o caminho das pessoas bem-sucedidas. Este é o caminho das pessoas que fazem a vida acontecer. Este é o caminho das pessoas que deixam um grande legado nesse universo. E muitas pessoas permanecem estáticas, imobilizadas, em níveis baixos, né? Do que são capazes de atingir por falta de uma imagem clara e definida do que querem alcançar. Por falta de um direcionamento, de um propósito de vida, por falta de uma visão positiva do futuro. E não se dão um tempinho para meditar, para organizar, para escrever o que eu quero ser, quem eu sou, para onde estou indo, como que eu faço isso, o que eu quero, com quem que eu vou, quem vai junto comigo. Não fazem isso. Então, ter essa imagem positiva do que está por vir, essa visão positiva do futuro, é construir um quadro mental do que pretende alcançar, formando e formado também pelos objetivos a serem atingidos e pela convicção de que nós podemos concretizá-los. Então, depois que você formou seu quadro mental, é só passar a agir, é se posicionar, fazer pequenos passinhos na direção daquilo que foi programado. E para ficar mais claro para sua mente, pega uma cartolina e faz recorte de jornais e de revistas, para que fique bem claro a sua imagem positiva daquilo que está por vir. Sua casa, seu carro, sua família, sua faculdade, sua profissão, suas viagens. Recorte, faz um cartaz
e coloca lá no teto do seu quarto para que você toda noite enxergue esse quadro. Agora, se você ainda não sabe o que quer na vida, se o seu alvo ainda é nebuloso, né, meio cinza, ele não tem nome ainda, então é tempo de começar a defini-lo. Principalmente agora nessa fase que você está para passar por provas, exames do Enem, para ir para um próximo nível da sua vida. Porque sem uma finalidade, sem planos adequados, ou sem metas para atingir qualquer objetivo, que porventura tenha na sua mente, fica escancarado a atitude mental negativa se você não fizer isso. As pessoas, os homens e as mulheres bem-sucedidas neste mundo são aqueles que têm bem claro seus objetivos estabelecidos, suas metas, com planejamento bem definidos, através dos quais eles esperem atingir o seu alvo e lançar-se a agir nessa direção para a realização dos mesmos. E consegue, mais cedo ou mais tarde. É água mole, bate em pedra dura até que fura. E funciona. Mas aí, muitas pessoas falam sobre objetivos, metas e poucos sabem o significado de cada um. Objetivo é o que pretende alcançar. Meta é como pretendemos alcançar o objetivo. Então, eu tenho um objetivo, ele é grande, eu formo pequenas metas, fraciono o objetivo em pequenas metas, aí sim, eu coloco como eu quero alcançá-los. Esse é o direcionamento. O objetivo representa o destino final a ser alcançado, enquanto que as metas são os meios para seguir, para alcançar o que nós almejamos. O objetivo é o que nós queremos ser no futuro, enquanto que as metas são quem somos agora. E que devemos melhorar e se aperfeiçoar para alcançar o que pretendemos ser. E melhorando, buscando. O objetivo é onde nós queremos chegar, enquanto que as metas são os caminhos que temos que percorrer. Eu espero que fique bem claro para você o que são metas e o que são objetivos, para que você consiga entender e separá-los. E um está interligado ao outro. Não tem como atingir um objetivo sem traçar as metas, sem fazer com que as metas sejam feitas. Aqueles pequenos passinhos até chegar no resultado final. Os objetivos poderiam ser comparados aos sonhos, as metas, a ação. E os meios para realizar essas ações são as metas. Os objetivos poderiam ser comparados aos sonhos. E as metas, à ação. E os meios para realizar os sonhos. Muitos autores defendem a tese de que o importante é viver o momento presente. De que se deve deixar para viver o futuro quando ele chega. Eu já ouvi isso várias vezes. E tem muitos autores de livros que falam isso. É importante, né, diferenciar a determinação de uma visão positiva, né, que é a organização e a preparação para o futuro, de estar preocupado com o futuro, do que você se preocupar com o futuro que não traz nada de positivo. Apenas um estado de ansiedade como reflexos negativos. Aí tem um grande sábio, que ele deixou para nós uma frase, umas palavras, o Charles
Kettering, ele diz tudo sobre esse assunto. Vou investir tudo o que posso no meu futuro, pois lá que eu vou passar o resto da minha vida. Então, para mim, são as palavras sábias. Então, hoje eu vou investir tudo, né? Eu vou investir tudo que eu posso no meu futuro, viver muito bem, porque é lá que eu vou passar a minha vida. Então, ao falar da imagem positiva do que está por vir, ao falar da visão positiva do futuro, nós devemos lembrar o seguinte: uma visão sem ação não passa apenas de um sonho. Ação sem visão é um passatempo. Uma visão com ação pode mudar a vida. Mas toda grande pretensão sem ação é ilusão. A nossa mente tem condições de nos ajudar em todas as nossas programações. William James, o pai da psicologia americana, ele dizia: o fato de que quando sabemos o que queremos e acreditamos nisso, temos 98% chance de alcançar os nossos objetivos. E para alcançar os objetivos, nós devemos nos posicionar, nós devemos se colocar na direção dos nossos objetivos. O pensamento, a vontade, o desejo, a imaginação, a fé, a ação. Nós precisamos se posicionar, se colocar nessa direção daquilo que nós queremos. O que nós temos que se posicionar? Mais uma vez, os nossos pensamentos, nossa vontade, nosso desejo, nossa imaginação, nossa fé, nossa ação. Com o pensamento, nós elaboramos o que pretendemos alcançar, com o pensamento. A vontade dirige nosso pensamento. O desejo estimula o nosso pensamento. A vontade, a imaginação forma o quadro mental com a imaginação da realização. A fé é a convicção de que os objetivos vão ser alcançados. E, finalmente, a ação para fazer as coisas acontecerem. É assim que funciona. Unindo tudo isso, a pessoa tem no mínimo 98% de chance de chegar aos resultados, de chegar à realização. Então, tomando essa decisão, com certeza, você se diferencia entre 87% das outras pessoas que não cuidam de si. Olha a diferença. E se você agora observa o universo, traz as pessoas no seu imaginário e você vai observar como que cada um está posicionado e fazendo sua vida acontecer, eu tenho certeza que você percebe a diferença dos 87% em relação aos outros 13%. Você percebe? Eu acredito muito nisso. Que daqui a um ano, você vai agradecer profundamente por tomar esse conhecimento hoje. Quanto a provas e exames, agora eu tenho certeza, se você assim o fizer, você vai transformar os seus estados emocionais e você vai colher bons frutos. Tenho certeza disso. E assim eu finalizo, então, essa nossa terceira aula, com gratidão, com paz e luz no coração, e desejo você todo o sucesso do mundo, se você assim deseja, porque a sua vida está em suas mãos. Faça a sua vida acontecer. Se dê uma chance, se permita.